Olá, bem-vindos de volta. Este é o 17º tutorial de introdução à programação. Nós, no nosso último tutorial, fizemos uma pequena experiência com fors e com o for each para mostrarmos várias coisas, tanto sobre o for como o for each. Mostrarmos como é que se utilizam os fors e mostrarmos como é que se utilizam o for each. E depois, finalmente, mostrarmos que o for é mais performant do que o for each, principalmente quando estamos a iterar sobre coleções com muitos elementos. A diferença na performance entre o for e o for each é muito pequena, contudo, pode fazer a diferença em programas que necessitem de fazer muitos cálculos e necessitem dar uma resposta muito rápida. Modo geral, nos programas típicos que um programador enfrenta, a performance é importante, mas não é crítica ao ponto de se querer escolher um for each ou um for em vez de um for each. Tipicamente, a escolha de um for each ou de um for depende da situação que o programa está a enfrentar no momento e, modo geral, vai optar por um for each porque acaba por ser mais legível do que um for e mais fácil de utilizar. Só que há certas situações em que o for é obrigatório porque o for each em si não tem funcionalidade suficiente para fazer aquilo que se consegue fazer com o for. Isto sobre iterações. Agora, aquilo que nós queremos fazer neste tutorial é explorar um bocado os loops para fazermos um programa muito interessante. O programa que nós queremos fazer é um programa que dá todos os números primos, desde o número 2, que é o primeiro número primo, até a um número arbitrário que nós damos ao programa. Este é o programa que nós queremos fazer. É um programa que, à primeira vista, para quem não está habituado a programar, parece ser difícil de fazer e não sabemos como é que podemos abordar este problema. Mas se nós formos estruturando o problema em subpartes, vamos ver que não é assim tão difícil de fazer quanto pensamos. Há só uma coisa que eu quero introduzir antes de começar este programa, é falar de uma instrução que se chama continue e que vem dentro de um for. Ou dentro de um for each também. Aliás, dentro de qualquer ciclo, seja for, for each ou while. Se eu tiver, por exemplo, um for, digamos, int i igual a 0, que tem o i tem esta verificação de condição de iteração de i menor do que 10, por exemplo, e tem a sua operação de incrementação do i a cada iteração, eu posso, por exemplo, saltar a operação i igual a 5. No caso de i igual a 5, eu não vou fazer nada do que está aqui para baixo e vou fazer aquilo que se chama de um continue. E o que é um continue? Um continue, no fundo, faz com que o ciclo que está a correr passe logo para a iteração seguinte. Ou seja, eu vou pôr aqui o i igual a 2 e vou pôr aqui uma coleção de 4 elementos. Aliás, uma iteração até 4 elementos. E vamos executar este programa para ver o comportamento disto. Ok. O meu i é igual a 0. Eu não entro dentro do contínuo. Logo, eu executei aqui o mais código que está aqui por baixo. E depois volto para a iteração. Agora o meu i é igual a 1. Eu não entro dentro do if, logo vou executar o restante código que está ali por baixo. Contudo, quando o i é igual a 2, aquilo que vai acontecer é que ele vai fazer continue. E o continue, no fundo, faz com que ele passe logo para a iteração seguinte e não execute o que está aqui para baixo. Isto muitas vezes dá jeito para nós conseguirmos saltar de qualquer ponto onde nós estejamos dentro do nosso for para conseguirmos saltar para a iteração seguinte. E isto vai provar ser bastante útil no programa que nós vamos desenvolver. Ok? Então pronto. Para este tutorial vamos começar com um for. Vamos ter uma constante chamada max, que vai ter até onde nós queremos descobrir os números primos. E vamos dizer para já que é até ao número 20. Ou seja, enquanto i for menor que max,
nós vamos querer determinar se esse número é número primo. Primeira condição. Se I for igual a 2, nós sabemos que é um número primo. Isto eu diria que é logo a primeira condição. Então eu vou fazer um console.writeLine do I. Ok? Se não for igual a 2, então como é que eu determino se I é um número primo ou não? Eu sei que para ele se candidatar a ser um número primo, ele deve ser pelo menos um número ímpar. Por isso eu sei que se ele for um número par, não é um número primo de certeza. Então aquilo que eu posso fazer é verificar se o número é um número par. E como é que eu posso fazer isso? É ver, lembram-se deste operador? Este operador é o operador de resto de divisão inteira. Ou seja, aquilo que eu estou a fazer é, se o resto da divisão inteira de I por 2 for igual a 0, ou seja, no fundo, se ele for par, porque só os números pares é que terão o resto de divisão inteira igual a 0 por 2, então aí o que é que eu posso fazer? Posso fazer contínuo. Certo? Ou seja, passa logo para o número seguinte. Se não for divisível por 2, quer dizer que é ímpar. Se ele é ímpar, nós agora temos que verificar se existe algum número menor do que I, do qual I seja divisível por. Certo? Ou seja, por exemplo, nós sabemos que o número 9 é divisível por 3 e 9 é um número ímpar. Nós sabemos que, por exemplo, 15 é divisível por 5. 15 é um número ímpar, mas é divisível por 5, logo não é um número primo. Então, como é que nós podemos, para um dado número, conseguir verificar se ele é ou não divisível por qualquer número que esteja abaixo dele? Como é que nós temos de fazer isso? Isto parece, à primeira vista, parece ser muito complicado de o fazer, mas nós já temos os nossos fors, e com os nossos fors, quer queiram acreditar, quer não, nós conseguimos descobrir a nossa solução. Primeiro temos que constatar uma coisa. Nós só temos que verificar se o número I é divisível por outro número que seja pelo menos menor do que metade de I. Porque se ele for maior do que metade de I, sem dúvida que não será divisível. Por isso vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um for. E aqui vou declarar uma nova variável chamada j. E vou dizer que j vai começar no valor 3. Reparem que não faz sentido começar no valor 1, porque eu sei que o I vai ser divisível por 1. Eu sei que não faz sentido verificar se o I vai ser divisível por 2, porque o I é um número ímpar. Logo eu vou começar no 3. Enquanto o j for menor do que I a dividir por 2, reparem, isto é o limite, ou seja, nós vamos iterar o j até ele chegar a I dividir por 2. Eu vou fazer j mais, certo? Ou seja, no fundo eu vou estar aqui a iterar sobre todos os valores de j a partir de 3, enquanto ele for menor do que I dividir por 2, e para cada um deles vou fazer o quê? Vou verificar se o resto da divisão inteira de I por j é igual a 0. Se este for o caso, então eu tenho a certeza que o I não é um número primo. Ou seja, em todas estas verificações que eu vou fazer para todos os valores de j, isto nunca pode dar verdadeiro. Certo? Bem, o alarme disparou, quer dizer que eu tenho que terminar este tutorial. Eu vou continuar este tutorial já no tutorial seguinte. Espero que estejam a gostar e continuem a seguir. Até já!